Olá, boa tarde, bem-aventurados, filhos e filhas do Altíssimo, mais uma vez aqui reunidos para lermos a palavra do nosso eterno Pai, do nosso Altíssimo, amado e querido. Antes de começar, eu queria trazer uma pessoa muito especial que vai dar uma boa tarde para vocês. Saudações, é a minha princesa Caroline. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Caroline. Que vocês tenham um ótimo estudo, que Deus abençoe vocês e que vocês consigam entender melhor. Assim. É isso. Obrigado. Tchau. Tchau. Amém. Pessoal, mais um dia o Senhor nos deu, graças a Deus, e por isso estamos alegres, estamos felizes, né? Estamos aqui, podemos navegar na internet, ler a sua palavra, graças a Deus. Sabemos que tem muitas pessoas que estão lutando pela própria vida para dar o próximo, né, fôlego de vida, mas nós estamos aqui, bem saudáveis, e é motivo de alegria e graças a Deus por isso. Vamos começar? Dando continuidade. Na leitura anterior, então, nós vimos como a vida, como deve ser a vida no reino, a oração modelo, o jejum é a forma de adorar o Senhor, um corpo iluminado que servir somente a Deus e não ao dinheiro, e o descanso na providência divina, ok? Hoje nós vamos dar uma passada, né? Não dá para falar tudo sobre isso, mas uma passada sobre o amor e prudência ao julgar, perseverança na oração, os dois únicos caminhos, pelo fruto se conhece a árvore, e o sábio e o insensato. Mateus 7, ok? Amor e prudência ao julgar. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Já de cara nós vemos aqui o que? Princípios valorosos, né? Princípios, valores. Sabemos que a crueldade do mundo nos faz querer alívio, compreensão, ombro amigo, e isso é que o eterno Filho, né, o Senhor Jesus, mais nos ensinou a fazer, né? Ele nos ensina, nessas poucas palavras aqui a gente vê ele falando sobre igualdade, humildade, fraternidade, entre outros valores. E esse negócio de julgar é muito interessante. A palavra do Senhor ela é infalível, né? E aí eu não posso deixar de falar sobre algo que me ensinou muito, por incrível que pareça. Nós aprendemos muito mesmo com os nossos erros. Eu não terminei a faculdade de letras, mas sempre gostei muito de português. Minhas maiores notas lá na minha infância era português, inglês, sempre gostei muito. Matemática, física e química, péssimo, negação, recuperação sempre e até uma reprovação. Mas português sempre gostei muito, foi o meu forte. Mas eu errei na leitura anterior algo que me incomodou muito e que eu nem costumo falar, que é o tal do vocês já sabem, né? O tal do a gente temos. Eu sei que não se fala a gente temos, por favor, a gente tem, a gente foi, a gente comprou, a gente orou, né? E nós temos, nós compramos, nós oramos. Mas é engraçado que na hora da leitura, né, o pensamento tão voltado ali na concentração para não perder a inspiração, que acabou que foi, né, saiu. E aí depois, no final, que eu dou apenas uma visualizada no final de cada vídeo, eu vejo uma vez, porque eu não gosto mesmo de ficar me vendo, ficar me ouvindo, mandar áudio, ficar me ouvindo, ficar me vendo, eu não gosto. Eu vejo uma vez para eu ver ali se eu não falei nada,
né? Muito errado e tal, e todos os vídeos eu dou uma errada de português aqui e ali, mas esse erro realmente, e aí eu fiquei pensando, né? Não, eu vou fazer outro, mas fiquei preocupado de perder a inspiração, a espontaneidade daquele momento. É claro que o nosso eterno, ele merece o melhor e a gente vai fazer o melhor, e eu poderia ter feito outro vídeo e tal, mas eu entendi que o melhor que eu tenho para oferecer para ele, naquele momento e nesse momento, e até que ele mude o meu entendimento, o melhor que eu tenho para ele, né, é estar com o coração limpo, um coração que é muito difícil, um coração isento de vaidade, né, e foi um exercício para mim. E aí, falando sobre julgar, por quê? Porque eu mesmo fui essa pessoa que sempre julguei muito. Ah, mas caramba, pessoa para falar, eu rasgando a sinceridade do coração aqui para vocês. Aliás, desde o começo desse trabalho, né? Desse trabalho para o Senhor, né? Na obra, né? Trabalho, assim, vocês estão entendendo. Eu sempre tentei ser sincero o máximo possível, limpo o máximo possível, sabendo que sou falho, sou pecador, né? E tá muito distante de eu chegar ao padrão que eu desejo e que o Senhor espera de mim, com certeza. Mas eu mesmo já fui essa pessoa que julguei pessoas por não se prepararem. Ah, como que querem estar lá na frente e tal, e falam uma besteira dessa, não se preocupa e tal. E aí a língua é um alto chicote, né? Não vou falar aí o ditado popular, mas a língua é um alto chicote. Quando a gente julga outra pessoa, a gente tem que saber que a gente será julgado da mesma forma. E quando a gente critica alguém, a gente tem que ter muita disciplina, e porque com certeza nos julgarão da mesma forma, e assim a vida. São princípios que o Senhor colocou e que são imutáveis. Da mesma maneira que nós julgarmos, seremos julgados também. Mas vamos continuar. Desculpas mais uma vez, não sou perfeito. Fica com o que vier do eterno, do alto, do Senhor. O que for de mim, que for falho, que for humano, vocês desprezam. Fiquem com as coisas boas, por favor. 3. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho, né? Então o Senhor Jesus falando, né? Por que vocês enxergam e reparam, né? Veem um cisco, mas uma viga, que é algo muito maior, vocês não veem, né? 4. E como podes dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Como é que você vai querer consertar ou dar conselho a alguém se você não é exemplo? Se há coisas muito maiores e muito mais tenebrosas na sua vida para você consertar, né? E assim são os hipócritas, né? Assim são os muitos religiosos, muitas pessoas que passam pela nossa vida e que a gente vê que tem muito mais erros, são muito mais falhos e se acham muito mais santos do que outras pessoas. Bom, continuando. 5. Olha o que o Senhor Jesus fala. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Humanidade, cuidar do próximo, fazer o bem, não objetivando o retorno. Amigos, isso é muito algo que o Senhor que eu tenho visto, né, através da palavra, e quanto é cultural isso, né? Não, faz o bem porque o bem retorna, faz o bem porque Deus te abençoe, Deus te abençoa, sim, com certeza. Mas que tal a gente procurar viver um outro nível, né? Não vivamos em torno de recompensas, como pessoas interesseiras, né? Não vou fazer isso porque Deus vai me abençoar. Que tal a gente viver a vida com gratidão ao Eterno por tudo que Ele nos fez? Não, vou fazer isso pelo meu irmão, pelo meu próximo, porque eu tenho condições, Deus me abençoou e Ele me abençoou, e Ele já fez muito, já me deu muito, é por isso que eu vou fazer. Gratidão, né? Não por interesse, vou fazer porque Ele vai me abençoar. São níveis, né? Vamos continuar. 6. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos façam em pedaços. Esse versículo aqui tem muito o que falar, pessoal. Poderia ir lá em Isaías 56, 10, 11,
que é onde é mencionado esse contexto de cães ferozes, cães gulosos, devoradores, né? Os religiosos e tal, tá lá. Mas eu hoje vou ficar só com a questão da prudência, que a gente tem que ter cautela, né? E ver se aquela pessoa ela quer mesmo a nossa ajuda, pois a gente corre o risco de ser despedaçado, né? Desperdiçarmos a ajuda, aliás, desperdiçarmos a ajuda e também ficarmos em pedaços, dilacerados, né? Feridos, porque a gente tem que saber, porque não adianta a gente dar pérolas aos porcos, nem o que é sagrado aos cães, porque tem pessoas que não querem ajuda, tem pessoas que já acham que já tem o suficiente, que não precisam, que já sabem demais, e aí você vai arrumar um problema para você. Então, antes de ajudar uma pessoa, você tem que saber se realmente ela quer ser ajudada, né? Para você também não se ferir. São aqueles conselhos, né, da nossa avó. Enfim, tô lembrando agora que a minha esposa falou que ela estava ela vai me matar, porque ela não gosta que fale sobre as coisas boas que ela faz. Mas é o contexto. Ela estava numa lanchonete, e aí ela viu uma pessoa, né, que aparentemente ela julgou ser muito simples e tal, e a pessoa estava ali parada, era uma senhora, e estava ali olhando, meio que olhando. Ela percebeu, ela achou, né, que a mulher estava querendo comer um salgado e tal, e não tinha condições. E aí ela foi e perguntou, ela perguntou para a mulher, né, se podia pagar, se a mulher queria, aceitava e tal. A mulher soltou os cachorros nela, e que porque que estava vestida daquele jeito, que isso não quer dizer nada, que ela não era mendiga, que não sei o quê. E a minha esposa falou que ficou muito envergonhada porque as pessoas ali ficaram vendo aquilo, e eu falei para ela que ela não tem que se sentir envergonhada, né? Porque ela não foi envergonhada. Envergonhada foi aquela mulher, né, que estava com grosseria, com ignorância. Não precisa pensar que alguém ofereceu uma ajuda tá humilhando, mas tem gente que leva para esse lado. Então, seguindo os conselhos bíblicos, né, que tudo que está aqui é para o nosso bem, para o nosso bem-estar, se assim a gente seguir, né? Não deis o que é sagrado aos cães, nem joguei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem, voltando se vos façam em pedaços. A gente tem que ter prudência, a gente tem que ter cuidado, cautela, prudência, e todo o tempo falando, né, com o Eterno, todo o tempo, porque ele direciona, né? Ele direciona nossas emoções e canaliza as situações, mas ele tudo vê. Graças a ele por isso. Continuando, perseverança na oração. Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Citar a palavra em suas orações, mais um segredo, algo muito importante. Já vimos isso na questão lá do que o Senhor Jesus venceu o maligno na tentação, lembram? Como que ele venceu? Usando a palavra, né? E usar a palavra não é no sentido de colocar o eterno na parede, não, pessoal. Não. É uma demonstra, mas fazendo isso, orando, né, citando a palavra, como ele mesmo nos ensinou, é uma demonstração de fé, de intimidade, de confiança mesmo, né, naquilo que ele falou. Eu uso muito esse versículo aqui nas minhas orações. Senhor, o Senhor falou que para a gente pedir, que seria concedido. O Senhor falou que aquele que busca, encontra. Que o Senhor falou que a gente deve lançar ao Senhor todas as nossas ansiedades. Meu coração está assim, e a gente está passando por isso e por isso. Eu quero isso, gostaria muito se eu fizesse isso, mas que seja feita a tua vontade e não a nossa. Enfim, orar citando a palavra. Segredo que o Senhor Jesus nos deixou. 9. Ou qual, né? O Senhor Jesus fala para perseverar na oração, que aquele que bate se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom ao que lhe pedirem.
Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também a elas. Pois esta é a lei e os profetas, né? O Senhor veio cumprir a lei, que é a totalidade do Antigo Testamento, que os profetas disseram, e ele diz, né, que, o que a gente vê aqui? A regra de ouro, pessoal, é fazer aos outros o que a gente quer que façam pra gente, é amar o próximo como a si mesmo, né? Regra de ouro. 13. Os dois únicos caminhos. O que o Senhor está falando sobre os dois únicos caminhos? Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, né? Apenas uns poucos encontram esse caminho. Difícil, né? Muito difícil seguir esse caminho que leva à vida. Poucos conseguirão, né? Como fala aqui a palavra, fazer o bem está cada vez mais difícil. Os que fazem o mal aparentemente se dão bem, né? Mas um dia a conta chegará. E no mínimo passarão vergonha, no mínimo. Continuando. Pelo fruto se conhece a árvore. 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores, né? Lobos devoradores. Outro segredo valioso, né, que o Senhor nos mostra, cautela, cuidado, né? Não olhar a aparência, tentar olhar o interior, o que motiva as pessoas a fazerem aquilo. Não, isso não é ser mal não, pessoal, não é errado, é ser prudente. O Senhor fala para a gente ser prudente, né? 16. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? É possível alguém colher um coco de uma mangueira? A árvore é conhecida pelos frutos, né? O Senhor sempre falou, né? Falará porque a gente continuaremos, né? Nós continuaremos lendo esse livro e nós vamos ver que o Senhor fala muito sobre parábolas, né? Que essa figura de linguagem consiste em contar uma história, usar como exemplo algo simples para explicar uma outra situação, coisas complexas ou não, né? É isso. Então, continuando. 17. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo, né? Fogo, mais uma vez ele usa essa questão do fogo. 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha, pessoal, olha esse 21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Esse é forte também. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor. Não, perdão, isso mesmo. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome, Senhor? Em Teu nome não expulsamos demônios, Senhor? E em Teu nome não realizamos muitos milagres, né? As pessoas julgando a Deus pelo que elas fazem, né? Essa questão de tomar lá da cá, né? De fazer as coisas por interesse. E aí eles por acharem que fizeram aquilo no nome do Senhor, serão dignos, né? Dos céus. É isso que a gente vê aqui. Em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. E aí, olha o que eles ouvirão, olha o que o Senhor falará para eles. 23. Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Está vendo? Desde o começo ele está nos falando sobre isso. É o interior, não é a forma, não é o exterior, não é a tradição. É o que faz a gente fazer certas coisas, é a motivação.
né? O sábio e o insensato, 24. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. 25. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. 27. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa e ela desabou e grande foi a sua ruína. A rocha, né? O Senhor falando aqui sobre rocha. Qual tem sido a sua rocha, né? Nos momentos de desespero, de solidão, de decepção, qual tem sido a sua rocha? Uma pergunta, né, para reflexão aí. Em quem você tem se apoiado? Nas drogas, na pornografia, na vingança, em culpar os outros? Quem tem agido assim tem construído a sua casa sobre a areia. Não vai dar certo, vai desabar. E grande será a sua ruína, como fala aqui no final do 27, grande será a sua ruína. 28. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque o Eterno, pessoal, o Eterno, ainda nesse contexto de rocha, né? Ele é a nossa rocha, a sua voz, a sua presença, a sua palavra, né? Ela é a nossa força, ele é a nossa força. Ele jamais lançará fora aqueles que vão até ele verdadeiramente. É a palavra, ele falou que jamais lançaria fora. Então ele tem que ser a nossa rocha, porque ele sendo a nossa rocha, nós seremos invencíveis, imbatíveis, né? Porque nada vai destruir aquele que tem o Senhor. Ele tem força em todas as adversidades. Não é que ele vai ser imortal. Não se trata disso, mas há uma diferença entre aquele que passa por uma adversidade, uma dificuldade, né? Humilhação ou até mesmo a morte, aquele que faz do Senhor a sua rocha e aquele que faz das outras coisas, né, o seu Deus. E há muita diferença, né? O Senhor é a nossa rocha, né? 29. Porque ele as ensinava, as pessoas ficaram atônitas, surpresas, maravilhadas, né, com aquele ensino, com aquelas coisas que o Senhor Jesus estava trazendo, né, estava falando. 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei, né? A autoridade é um conceito muito amplo de falar sobre a autoridade, mas eu fico com a liderança, né, com a verdade, com a força, com a ousadia do Messias, né? Os libertos estavam amando, estavam felizes, porque o Senhor estava libertando. O Senhor Jesus estava dando voz aos humildes, aos sinceros de coração, né? Aqueles que conheciam a palavra e que conheciam, né, o Eterno, mas sabia que tinha alguma coisa errada, sabia que não estava certo a forma que os escribas, os sacerdotes e aquela turma toda, né, estava falando em nome de Deus. Não tinha coerência com aqueles que estavam verdadeiramente de coração querendo agradar ao Senhor. E aí eles se sentiram representados, né, amados e felizes pelo que o Senhor Jesus falava, né? E aqueles controladores, aqueles que não tinham a sinceridade com Deus, aqueles que visavam primeiramente ao seu bem-estar, ao poder, né, à influência e ao dinheiro, eles estavam o quê? Cada vez mais odiando o Senhor Jesus, né? E queria terminar lendo para vocês Salmos 61, 1, 2 e 3. Salmos 61, 2 e 3. Fala assim, ó: ouve, ó Eterno, a minha súplica e atenta à minha prece. Quando fraqueja meu coração, mesmo dos confins da terra clamo a ti. Com o coração abatido, coloco-me a salvo sobre a rocha mais elevada e inexpugnável. Pois tu tens sido o meu refúgio. 3. Pois tu tens sido o meu refúgio, uma fortaleza diante do meu inimigo.
Que o Senhor seja a sua fortaleza, que o Senhor seja a sua rocha, que Ele seja a sua fortaleza, né? E o seu refúgio e a sua rocha, que você jamais duvide desse grande amor, desse grande Deus eterno, poderoso, e que permitiu que você chegasse até aqui, para que você não esquecesse, que mais uma vez Ele nos diz através da sua palavra que Ele é a nossa fortaleza diante de todos os nossos inimigos. Ele é a nossa rocha, que Ele seja a sua rocha, que Ele te abençoe. Vamos continuar juntos. Para terminar mesmo agora, gostaria de pedir para vocês, porque às vezes quando eu estou falando, eu tenho certeza que o Espírito do Eterno, né, o Espírito do Senhor, ele fala coisas aí ao seu coração que nem eu estou falando aqui. Aliás, desde o começo eu falo para você me escutar, mas para você ouvir a voz do Eterno, que tem diferença, né? Então gostaria que vocês participassem também, contassem alguma coisa que vocês ouviram, ou que vocês até não entenderam, ou que vocês entenderam muito e vocês já tinham lido, mas não tinham percebido e tal, e a gente construir aí esse conhecimento das coisas eternas e edificar, né, a vida um do outro. Você tem toda a liberdade em colocar também nos comentários, eu ficaria muito feliz se você falasse, citasse alguma coisa que você está aprendendo, que eu não falei, mas que de repente você interpretou, né? Que é isso. Até a próxima, vamos continuar juntos, só estamos no começo nessa jornada, hein? Que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, lhe dê uma semana feliz, em paz, com muita saúde, que Ele seja todos os dias a sua rocha e a sua fortaleza diante dos seus inimigos. Até a próxima, pessoal!